Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Pardo e nessa aula 1 nós vamos tratar de um ponto muito importante para a formação de um gestor em relação à gestão de pessoas e stakeholders. O tema da nossa aula é a gestão de pessoas em um ambiente competitivo. Nós trataremos nessa aula de 3 pontos fundamentais: a gestão de pessoas e seus stakeholders, planejamento estratégico de gestão de pessoas e recrutamento e seleção. Quando você viu esses temas aqui, o que você pensou? Com toda certeza você já imaginou que a gestão de pessoas é um desafio das organizações, e é verdade. Desde sempre, especialmente depois da Revolução Industrial, quando as organizações ganharam corpo e precisaram ter setores especializados, foi preciso instrumentalizar as organizações para que elas pudessem contratar as pessoas para a execução das tarefas. Bom, isso não é fácil, porque muitas vezes se exige das pessoas algumas competências, algumas habilidades que elas não possuem. Muito bem, e como resolver esse problema? Na época, logo no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, com o Taylor, o Ford, em que se baseava a construção de automóveis na mão de obra de pessoas, basicamente se procurava pessoas com uma boa compleição física, que tivesse a força necessária para movimentar peças, para executar trabalhos manuais. Mas nós sabemos que hoje a realidade é totalmente diferente. É claro que nós ainda temos o emprego intensivo de mão de obra para algumas atividades menos especializadas. Mas você já reparou como que a dinâmica das organizações é muito diferente? Se exige hoje das organizações que elas travem uma batalha pelo concorrente, com o concorrente, pelos seus clientes, concorrentes esses que não estão muitas vezes na cidade da empresa, não estão no estado, não estão às vezes nem no mesmo país. Muitas vezes a concorrência está do outro lado do mundo e vem buscar clientes seus, aqui no seu quintal. Então esse fenômeno da globalização é uma realidade que não dá para fugir. Isso já é consolidado e as organizações e os gestores têm que ter consciência disso. E o que mais que nós temos de diferente da época do Taylor, da época do Ford? Nós temos também uma competição acirrada com o emprego de tecnologia. As novas tecnologias estão mudando e já mudaram a própria configuração do trabalho. Se antes era exigido habilidades manuais, hoje em dia a máquina substitui isso, o hardware substitui. E enquanto que muitas atividades que eram atividades repetitivas estão sendo substituídas por programas de computador, a automação, a inteligência artificial. Então vejo que desafio os gestores das organizações têm. Eles competem num ambiente global, eles competem com concorrentes que eles nem sequer conhecem e eles precisam encarar que o mercado é diferente e as tecnologias chegaram para ficar e para mudar tudo o que eles sabiam. Muito bem. Como é que você lida com isso dentro da sua estratégia organizacional? Entendendo que nós vivemos num país cheio de amarras, apesar de nós termos tido algumas mudanças em relação às leis trabalhistas, elogiados por um, criticados por outros, mas esses ordenamentos, novos ordenamentos jurídicos, mudaram muita coisa no mundo do trabalho. Mas ainda nós temos muitas amarras quando nós falamos de leis trabalhistas. E você tem agora funcionários que talvez você nem veja, porque ele trabalha home office, ou trabalha na estrada, ou trabalha com equipamento eletrônico, executando as atividades. Como é que você vai gerenciar isso? Esse é o desafio que está colocado para os gestores. Bom, de qualquer forma, pessoal, entendendo que a competição é global, que a competição se dá muitas vezes no mundo virtual, porque uma empresa ela pode existir no mundo virtual e roubar os seus clientes no mundo real. Caso típico, por exemplo, do Uber,
que existe no mundo virtual e está dizimando toda uma classe de trabalhadores que são os taxistas, como o Airbnb, que existe no mundo virtual e está mudando a forma como as pessoas se hospedam nas cidades, acabando com os hotéis para viajantes, por exemplo, e essas pessoas estão reservando quartos através de aplicativos. Veja como que tudo está diferente. Então os desafios estão colocados. É preciso que mesmo nessa nova realidade, mesmo nesse novo cenário competitivo, você saiba se posicionar e entender que as pessoas que trabalham com você precisam ter novas competências, novas habilidades, novos conhecimentos. Você está preparado para isso? Você já mudou a sua estrutura? Você já flexibilizou as suas relações com os seus colaboradores, as suas relações de trabalho, de linhas de comando, de comunicação? Você já pensou sobre isso? É muito importante, pessoal. E isso porque as organizações, elas têm diversos stakeholders. O que é um stakeholder? Talvez você já tenha ouvido essa palavra. Stakeholder é uma palavra em inglês que designa partes interessadas. Partes interessadas. E se você pegar uma organização qualquer, quantas partes interessadas você consegue identificar? O seu funcionário, o seu colaborador é uma parte interessada? Com toda certeza. E o foco dessa disciplina é mostrar essa gestão de pessoas, essa gestão desse stakeholder que é o seu colaborador. O governo, com certeza, é uma parte interessada. Você pode pensar nos fornecedores, com toda certeza, na comunidade, nos clientes, enfim, tem várias partes interessadas ou vários stakeholders da tua organização que interagem com ela, que muitas vezes dependem dela, que afetam a tua organização ou são afetados por ela. Entendendo essa complexidade de relações, de interações que você tem no seu ambiente competitivo, os gestores precisam estar preparados para quê? Para identificar quem são os stakeholders da organização, entender as demandas desses stakeholders e planejar estrategicamente para atender essas demandas, que muitas vezes são conflitantes. Muitas vezes são conflitantes. Um exemplo disso é o caso da gestão de pessoas. Os colaboradores, eles querem ganhar mais, ter mais benefícios. O governo quer receber mais impostos. Por outro lado, o acionista quer ter mais lucro. Como é que você fecha essa conta? É uma equação difícil de gerenciar, não é verdade? Muito bem, pessoal. Pensando dessa forma, você precisa usar o seu maior ativo, o seu maior patrimônio para atender esses desafios. E esse seu maior patrimônio são as pessoas que trabalham contigo na tua organização. Por isso que é necessário ocorrer um planejamento estratégico de gestão de pessoas. Se você já estudou sobre planejamento estratégico ou não, bem, não importa. O que é importante você entender que o planejamento estratégico tem a ver com pensar a organização para o futuro, onde a organização deseja estar daqui 5, 10, 15, 20 anos. Nenhum empreendedor monta um negócio com a ideia de quebrar amanhã ou quebrar o ano que vem, apesar de ser essa a realidade do mercado muitas vezes, comprovadamente por estatísticas do Sebrae, que lida muito com micro e pequenos negócios. Mas na cabeça do gestor, o negócio dele é perene, é para ter continuidade no tempo. Então ele precisa pensar como que a organização vai se posicionar nesse ambiente para que ela tenha sustentabilidade ao longo do tempo. Para isso, pessoal, o planejamento estratégico é muito importante porque define o quê? A missão da organização, a visão de futuro, os objetivos e indicadores estratégicos, desdobrando isso em planos anuais de trabalho, em programas, objetivos e atividades. Percebam que em cada uma dessas etapas, começando pela missão organizacional, que define a razão de ser da organização, você já está pensando em pessoas. Como é que você vai cumprir a missão da organização sem pessoas? É impossível, não tem como fazer isso. Então, pensada desde a sua gênese, desde o seu nascimento, a organização depende das pessoas.
Então, estrategicamente, como é que você colocaria essas pessoas na tua organização para cumprir a missão organizacional? Ou seja, que a organização ela apresente para o mercado, para a sociedade, soluções para as necessidades dessa mesma sociedade, desse mesmo público. Você precisa de colaboradores que sejam qualificados para entender essas necessidades e para oferecer soluções. Então, na missão, você já tem que pensar nessas pessoas. Aí você pensa na visão de futuro, ou seja, onde eu quero estar daqui 5, 10, 15, 20 anos. Você está pensando em colaboradores que estarão contigo nessa jornada, que auxiliarão você em cada passo que a organização der, em cada ponto de mercado que você conquistar em relação à sua concorrência, que estará com você nas inovações, no lançamento de novos produtos, de novos serviços, novos processos. Então, no atingimento dessa visão de futuro, você também está pensando em pessoas. E nos objetivos e indicadores estratégicos? Nenhuma organização ela perdura no tempo se ela não tiver objetivos claros a serem cumpridos. Metas sendo estabelecidas. Quem é que cumpre objetivos? Quem é que atinge metas? São as pessoas. Então, toda essa construção de uma organização, do planejamento estratégico, a execução dessa estratégia na ponta, tudo isso é feito por pessoas. E você tem que colocar as pessoas certas nos lugares certos para que isso possa acontecer. Aliás, esse é o tema do nosso próximo tópico, que é recrutamento e seleção. Essa palavra recrutamento, muitos autores, e eu sou um deles, nós não gostamos muito da palavra, mas é uma palavra de uso comum na área de gestão de pessoas, recrutamento. Traz muito a ideia assim, de exército, forças armadas, você recrutar uma pessoa, você trazer um recruta, um novo soldado. Ok, mas tem formas mais suaves de dizer a mesma coisa, não é verdade? Mas de fato o que você quer é trazer pessoas para colaborar com você no atingimento dos resultados da tua organização. Antigamente, nos grandes jornais tinha uma seção chamada de classificados, jornal em papel. Olha como é que eu retroagi no tempo agora, né? Falar em jornal de papel, em classificados e em seção de empregos. E aí as vagas eram anunciadas lá e as pessoas às vezes entravam em filas, mandavam currículos para participar desse recrutamento. Bom, qual que é o objetivo do recrutamento? O objetivo do recrutamento é levantar no mercado de trabalho, onde tem pessoas que têm o potencial para trabalhar, aqueles interessados em ocupar uma vaga ou mais de uma vaga. Então é assim uma ativação desse mercado para despertar no mercado o desejo de pessoas de vir colaborar com a organização. Você vai contratar todo mundo? Lógico que não. Você tem uma vaga, 2 ou 10, sei lá, mas pode ser que nessa provocação que você fez no mercado de trabalho, você recebeu 200, 300, 1000 currículos. Ok, você recrutou, mas existe depois disso um outro processo, que é o processo de seleção de pessoas. O processo de seleção é justamente essa ideia, pessoal, é você escolher entre todos aqueles que foram recrutados, aquela pessoa que tem o melhor potencial para ocupar a vaga, a oportunidade de trabalho que você está ofertando. Como é que você faz para acertar nessa escolha, nessa seleção? Tem diversas técnicas que são utilizadas para isso. Por exemplo, dinâmicas de grupo, entrevistas, testes escritos. A técnica que você vai utilizar vai depender muito do perfil da vaga que você está ofertando. Se é uma vaga técnica, operacional, você vai buscar que a pessoa tenha minimamente esses conhecimentos técnicos. Se é uma vaga de nível gerencial, você vai buscar pessoas que saibam resolver problemas, lidar com conflitos, saber cumprir metas, ter controle de time. Isso é muito importante. Então, dependendo da área que você for trabalhar, você vai usar uma técnica ou outra, ok? Mas é muito importante você entender que a gestão de pessoas e stakeholders passa por todas essas fases para ter sucesso. Muito obrigado pela sua atenção a essa aula.